E agora o nosso assunto é a previsão climática e as projeções para este ano. Em 2024, um dos principais focos do agronegócio foi o clima. Além da tragédia no Rio Grande do Sul, com as enchentes que devastaram áreas urbanas e rurais, outro destaque foi o atraso na chegada de algumas chuvas plantadeiras que afetaram o plantio de culturas de verão como a soja, que teve que ser plantada ou semeada de uma forma mais concentrada em apenas algumas semanas em áreas do país. O fenômeno Laninha, que era esperado para fim de 2024, início de 25, em uma intensidade fraca, acabou não se confirmando. E aí, o que a gente pode esperar do clima para este novo ano? Para responder a essas e outras perguntas, a gente convidou o PhD em Meteorologia, Luiz Carlos Molion. Seja muito bem-vindo, Molion. A satisfação é minha, Kelly. Um abraço para todos aí que nos assistem. Muito obrigada. A gente começa esse ano novo perguntando a você como é que vai ficar o tempo em 2025, quais as principais questões que a gente precisa olhar. E eu sei que você já trouxe uma tela com a temperatura dos oceanos para apontar a previsão para o clima no Brasil em 25. Mostra para a gente o que nós devemos já saber para começar o ano bem informados. Muito bem, os americanos estão dizendo que tem 74% de probabilidade que o Pacífico esfrie, ou seja, o fenômeno oposto ao El Niño, o fenômeno chamado Laninha, né, o oposto. Mas eu não creio que isso vai acontecer, não, por conta, vocês estão vendo nessas caixinhas aí ao longo da região equatorial, está vendo que está um pouco frio, mas esse frio não se estende até o lado oeste do Pacífico, próximo da Austrália e da Indonésia. Ao contrário, vejam aquela parte que está com o círculo vermelho. Ali está havendo um transporte de água quente por uma corrente marinha chamada Kuroshio. Isso ocorre em intervalos de aproximadamente 19 anos. Essa água quente fica acumulada ali e nessa região os ventos sopram da Ásia em direção à América do Norte. Vão passar por cima dessa água quente, se carregar de umidade, e pode ser que a cobertura de neve nos Estados Unidos seja bastante intensa e extensa também. E isso pode atrasar o plantio deles. E se o solo passar congelado mais 2, 3 semanas, eventualmente eles vão ter que plantar fora da janela de plantio, que no caso deles se encerra em 31 de maio. A Europa também deve ter um inverno com bastante neve. E, de maneira geral, os oceanos estão mais aquecidos, particularmente o Índico, o Oceano Índico, que está causando uma sequência grande de ciclones, como esse que passou agora no final de semana nas Ilhas Francesas e causou uma tragédia grande, Kelly. Muito bem, então nós temos já nesse mapa uma previsão importante que é para o plantio dos Estados Unidos e também da Europa, que, claro, gera impactos nos mercados globais e se conecta com o Brasil. Para a gente dar um passo além, professor Molion, a gente gostaria de olhar com atenção as previsões do clima agora para o Brasil. De janeiro em diante, como vai ficar o tempo para as principais áreas agrícolas do Brasil? Então, de janeiro a março, nesse trimestre, a gente espera que a costa norte, a costa norte do Maranhão, boa parte dela, o Ceará, costa norte do Rio Grande do Norte, venha a ter chuvas abaixo do normal, principalmente no mês de janeiro, quer dizer, no trimestre como um todo, fecha abaixo do normal. O restante do país vai estar tudo ok, sem problema nenhum. Em alguns lugares, talvez 10%, 15% abaixo da média, em outros 10%, 15% acima da média, nesse período de janeiro a março. Na linguagem do pessoal do agro, vamos ter um veranico, um período talvez de 2 a 3 semanas, mais seco no mês de janeiro. Essa é a minha preocupação, porque nesse período o sol está em cima da gente, praticamente na vertical, e faltando chuva, o fluxo de radiação solar é muito forte e as temperaturas podem subir também. Kelly. Muito bem. E aí adiante, professor, o senhor também preparou alguns mapas para mostrar para a gente o que podemos enxergar de abril a junho. Qual é o destaque? Isso aí é o seguinte, porque o pessoal gosta muito da tal da safrinha, né? E teve anos, como este ano de 2024, que parou de chover, em alguns lugares parou de chover já no início de abril, e teve muita gente que se arriscou na safrinha
e acabou perdendo o que investiu. Você nota aí que nesse mapa o que aparece em azul e lilás é excesso de chuva, chuva acima da média. E o que aparece de branco para vermelho é falta de chuva, né? Chuvas bem abaixo da média. Então, como o Oceano Atlântico está muito aquecido, conforme nós vimos naquele primeiro mapa, chega agora, em março, tem uma faixa que se chama Zona de Convergência Intertropical, em que há o encontro dos ventos do hemisfério norte com os ventos do hemisfério sul. Essa faixa é móvel e agora, em março, ela chega ao seu limite no hemisfério sul, 4, 5 graus sul, e ela baixando, ela vai trazer, os ventos vão soprar de nordeste, vão soprar da África em direção à América do Sul e vão transportar muita umidade. Então você vê toda essa área em azul, é excesso de chuva provocado por esses ventos nesse período de abril, maio e junho. Vai ter regiões como, por exemplo, o caso ali de Santarém, que nesses 3 meses pode passar de 1.100, 1.200 milímetros acumulados nesses 3 meses. Então, toda essa região em azul vai ter chuvas bastante boas, mas se tiver excesso, se eles forem colher em abril, vai ter problema sério na colheita, especialmente que tem variedade de soja que não tolera umidade. E no sul, ao contrário, aparece ali uma mancha vermelha em cima de Santa Catarina, o sul do estado do Paraná, norte do estado do Rio Grande do Sul. É claro que pega também o Paraguai, pega o norte da Argentina, que é grande produtor de soja também. Ali vamos ter uma redução em alguns locais, que ali pode chegar a 70% a 80% do que cai nesse trimestre. Enquanto nós temos excesso no norte e nordeste, vamos ter um déficit considerável de 60% a 80% nas chuvas aí nessa região do sul, notadamente Santa Catarina, que parece que é onde está colocado o epicentro disso aí. É claro que é uma previsão, né? Não é certeza, mas esse ano de 2006, ele está muito parecido com esse ano de 2025, as condições globais estão muito parecidas com o ano de 2006. Então, recomendo que, se alguém tem dados na sua propriedade do ano de 2006, que use esses dados para se planejar. Muito importante essas comparações que o senhor projeta sobre ano safra, porque a nossa audiência agro, eles têm históricos, e quando você fala em ano de 2006, tem muita gente que lembra até de cor, tem outros que vão checar no caderno. 2 perguntas para a gente finalizar, professor. Quando eu olho o seu mapa ali de maio a junho, ou abril a junho, melhor dizendo, me parece muito parecido com o fenômeno Laninha, que é quando a gente tem mais chuvas concentradas em áreas, por exemplo, do Mato Piba, e uma escassez de chuva em áreas do sul, que está sinalizado ali. A gente vai ter algum desses fenômenos climáticos incidindo aqui sobre 2025? Não, eu não creio que o Pacífico vá se esfriar. Não creio que nós vamos ter um Laninha instalado. Eu acho que o Pacífico vai ficar na neutralidade. Neutralidade é a temperatura do oceano está na média, meio grau para cima, meio grau para baixo. Não vamos ter Laninha. O que vai predominar são as entradas de frentes frias, tanto agora nesse período do inverno do hemisfério norte, frentes frias varrendo o Canadá, Estados Unidos, o Caribe e chegando até a costa do Brasil. Por isso que a gente vê esse excesso de chuva nesse período de abril, maio e junho. E, por outro lado, como a pressão atmosférica vai estar mais baixa nessa região, as frentes frias do hemisfério sul, elas vão passar muito rapidamente por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, sul e sudeste, e vão se localizar mais ao norte, onde está essa área azul. Então, por um lado, vamos ter frentes frias do hemisfério norte chegando até a costa brasileira, a costa norte, e, por outro lado, com o abaixamento da pressão
próximo da região equatorial, vai acelerar a passagem das frentes frias que passam pela gente no sul e sudeste e, obviamente, deixar menos chuva do que seria esperado normalmente, né? Então, é isso que vai predominar. Não vamos ter a atuação do Pacífico. O Pacífico deve ficar neutro e deve predominar, então, a entrada, passagem dessas frentes frias, que deve organizar chuva em todo o centro-oeste. Eu não vejo grandes problemas na maior parte do país, com exceção dessa região aí, Santa Catarina, o sul do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul, que pode ter realmente uma redução, como eu disse, 60% a 80%, dependendo da região, né? Excelente. Professor Molion, Luiz Carlos Molion, PhD em Meteorologia, obrigada por estar aqui no Hora H do Agro, fazendo as projeções climáticas que mais importam para o setor agropecuário do Brasil. Volte sempre e tenha um excelente 2025.